Pessoal, boa noite para todo mundo, para quem está ouvindo nesse momento. Segunda-feira, 8 da noite, horário que normalmente estaríamos reunidos na nossa casa, Caminho da Luz em Torres, mas que as circunstâncias nos obrigam a estarmos, cada um em seus lares, guardando o devido isolamento social que a epidemia do coronavírus exige e as autoridades nos pedem. Então nós vamos por aqui hoje conversar um pouco, mas para nós mantermos o hábito de nos reunirmos nesse horário, são muitos anos, décadas que muitos de nós temos esse costume. Então, para não perdermos de todo o hábito, nesse novo momento que cada um de nós está vivendo, achamos por bem trocar algumas ideias, conversar um pouco por aqui. Seria uma reprise ou um momento de repetir o que nós fazemos na casa, só que cada um dos seus lares, aproveitando que a tecnologia nos oportuniza. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nesse momento que mais do que nunca nós estamos precisando de paz. Eu não vou me alongar e nem tecer comentários sobre o momento que nós vivemos, porque esses já estão por toda parte, chegando por todos os lados, na televisão, nos jornais, na internet, quando a gente entra para ler, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Então eu vou hoje aproveitar o momento e trazer para nós uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, vou botar assim para todo mundo ver, que é um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Essa página é de número 40 desse livro Caminho, Verdade e Vida, e o título é muito oportuno. O título é Tempo de Confiança. E a passagem do Evangelho que Emmanuel vai comentar está anotada por Lucas, no seu capítulo 8, versículo 25. E a passagem é a seguinte: E disse-lhes, onde está a vossa fé? Esse versículo é Jesus se dirigindo aos seus discípulos no momento em que ficou conhecido como Jesus acalmando a tempestade. O que o evangelista Lucas nos conta, assim como Marcos e como Mateus, sobre esse momento? Que Jesus tinha feito a sua pregação, queria passar de um lado a outro do lago. Isso ele sempre fazia, era comum, porque ele pregava muitas vezes ao redor do lago, do chamado Mar da Galileia, e ele ia então de um local a outro, fazendo essa pregação. Nesse instante, havia muita gente, ele tinha acabado de pregar, muita gente estava querendo acompanhá-lo. Ele achou por bem, então, pedir aos seus companheiros que o levassem de barco para outra margem. E ele adormeceu. É curioso que Marcos até nos conta que ele dormiu na popa do barco, sobre uma almofada, ou seja, pegou uma almofada, um travesseiro e foi tirar um sono. Jesus também às vezes se cansava, eu posso imaginar para ele como muitas vezes era de fato cansativo estar entre nós. Pois ele então foi descansar e no meio dessa travessia, uma tempestade começou a assolar o mar, uma tempestade forte, raios, trovões, e o mar começou a ficar muito agitado. E os discípulos se tomaram de medo. Tomaram de medo e alguém lembrou, mas Jesus está dormindo, vamos lá acordá-lo. E foram lá e acordaram Jesus. Eu não sei Jesus, mas eu acordaria meio a contragosto. Estou tirando um sono de boa na popa da embarcação e as pessoas vêm me acordar por causa de uma tempestade. Para Jesus, por causa de uma simples tempestade. E aí, as pessoas acordaram ele, segundo está no Evangelho de Marcos, falando assim: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Ou seja, estamos quase morrendo, o senhor aí dormindo? Jesus então olhou para o mar e para o vento e para a tempestade e disse o seguinte: silencia-te, cala-te. E não é que
que a tempestade se acalmou? E os discípulos se perguntaram: que homem é esse que acalma a tempestade? Jesus, ainda depois que a tempestade se acalmou, ele ainda perguntou aos discípulos: por que vocês estão com medo? Não tendes fé? E aí é que Emmanuel nos traz e disse-lhes: onde está a vossa fé? A metáfora não pode ser melhor para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por uma tempestade. Cada um de nós vai enfrentar esse momento de acordo com as ferramentas que tem. Nós que temos a doutrina espírita que nos esclarece tanto, temos a ferramenta do entendimento que nada que acontece por acaso. Nem aquilo que nos ocorre a nível individual, nem aquilo que nos ocorre como comunidade ou como sociedade. Tudo que ocorre é um dos ensinamentos básicos da doutrina espírita. Tudo que ocorre tem uma causa justa e tem um fim útil. Tem uma razão de ser que remete à justiça da lei maior, da lei divina. Então tem uma causa justa e tem uma finalidade útil. Irá nos levar para algum local melhor do que aquele onde estamos agora. Local, entenda-se aí como situação, sentimento, capacidade de comportar-nos diante das diversas situações que a vida nos apresenta. Então, qualquer dificuldade de natureza individual ou coletiva tem uma causa justa e um fim útil. Nós agora estamos passando por uma dificuldade a qual nós não conseguimos interpretar exatamente qual é a causa justa e qual vai ser a finalidade útil. Mas nós sabemos que existe uma razão de ser e que existe uma força maior que está no comando de tudo isso. Vicissitudes na vida de toda a natureza não é novidade para nós. Talvez a dimensão dessa planetária, muitos da nossa geração não tenham ainda vivido. Eu esses dias estava lendo uma reportagem de um senhor espanhol que está sobrevivendo sua segunda epidemia, porque lá em 1918 ele estava vivo e sobreviveu à chamada gripe espanhola. Então ele estava dizendo como foi, ele era criança, não se lembra exatamente, mas claro que ouviu falar muito na sua primeira infância sobre essa gripe, e ele agora sobrevive de novo a uma segunda pandemia de alcance global. O que eu quero dizer é que situações como essas não são inéditas, não são inusitadas. Mesmo situações peculiares como essa, um vírus que não tem ainda controle e que é muito contagioso e que acaba levando muita gente a óbito, mesmo uma situação como essa não é novidade. O que nós sabemos como espírita? Que Jesus é o governador espiritual do planeta. Então sabe aquela frase que já virou plástico de carro, imã de geladeira? Jesus está no leme. O que significa dizer que Jesus está no leme? Que tudo que ocorre está de acordo com a dinâmica da lei. Não é que Jesus disse que nessa hora deveria vir um vírus, pediu para que seus anjos o espalhassem. Não acredito nessa interpretação. O que acontece é que tudo está na dinâmica da lei. E quem opera a lei nesse planeta é Jesus, segundo a doutrina espírita nos explica, como governador espiritual da Terra. A lei, aí eu estou colocando sempre com L maiúsculo. A lei maior, a lei de Deus, se assim nós quisermos chamar, a lei divina, a lei que rege o funcionamento, vou arriscar dizer, dos universos. A lei que rege o funcionamento dos universos está sempre operando. Nesse caso, ela está operando por um caminho que nós não conseguimos interpretar exatamente quais são suas razões, seus objetivos, suas finalidades. Mas a nossa fé, aquela que Jesus perguntou aos discípulos se ele tinha ou não tinha, aquela fé nos remete a pensar que está tudo de acordo com a lei. O que nos cabe fazer num momento como esse? Aceitar. Tranquilizar os nossos corações, aí cada um de nós vai encontrar a sua forma de tranquilizar os nossos corações. Tem gente que vai encontrar fazendo faxina em casa. Tem gente que vai encontrar fazendo yoga. Tem gente que vai encontrar meditando em casa. Tem gente que vai arrumar o seu quintal. Tem gente que vai ler os seus bons livros, de preferência bons livros
que aumentem um pouco o nosso padrão vibratório. Alguém vai buscar nas diferentes formas que a internet, que a televisão nos propicia para distração, para ver um bom filme, para ver uma boa reportagem, um bom noticiário, para nos esclarecer, mas também para nos acalmar. Cada um de nós tem que aprender como lidar com essa situação. Alguém precisa se acalmar mais, alguém precisa não se acalmar tanto e manter algum nível de atividade para que a cabeça não fique pensando demasiadamente em consequências, imaginando consequências negativas para a situação que estamos vivendo. Repito, cada um de nós sabe o caminho que vai ter que tomar, ou que deve tomar para, a partir do conhecimento que cada um tem de si próprio, para superar esse momento, que não vai ser tão curto, segundo as autoridades e os epidemiologistas nos avisam. Vai durar semanas, quem sabe meses. Então nós vamos ter que estar preparados para isso. Jesus está no leme, ou seja, a lei está operando. Agora eu acho importante também nesse momento a gente pensar no seguinte: temos que tomar as precauções necessárias para cuidar da nossa saúde e daquele que nós amamos e daqueles com quem nós convivemos socialmente no nosso bairro, na nossa cidade. Mas também não podemos perder a perspectiva que tem pessoas que sofrerão mais que nós as consequências dessa pandemia. Então nós temos que estar também ao mesmo tempo ativos e preocupados, serenos e tranquilos, mas ativos e preocupados com o outro. A ideia da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro em momentos de crise como esse, deve ser ainda mais levadas em consideração. Então as nossas orações devem ser no sentido de a gente manter o equilíbrio entre o devido isolamento, para nos protegermos e protegermos os outros, mas também da atividade possível para mitigar a fome e as dificuldades de quem vai passar por mais dificuldades e por fome que muitos de nós não iremos passar. Então temos que dar nossa parcela de contribuição para mitigar o problema social. Quem pode fazer uma sopa em casa, fazer uma macarronada, fazer um prato de comida, colocar umas quentinhas, na hora possível, da forma possível, dividir essas quentinhas. Repito, eu não quero pregar aqui nenhum tipo de desobediência em relação ao que as autoridades estão propondo. Mas eu estou dizendo que nós devemos encontrar maneiras as mais criativas possível para, não expondo nem a nós nem ao outro, a gente não deixar de operar no bem. A nossa casa espírita, sábado passado, de 5 às 6 da tarde, ficou aberta recebendo alimentos. Alguns de nós temos a chave da casa, temos passado lá um a um, temos feito algumas bolsas de compra e deixado na porta das famílias que necessitam. Não precisamos de nenhum contato para isso. Nem precisamos fazer aglomeração, nem precisamos desrespeitar as regras que estão vigentes. Mas, se a lei opera no nosso planeta através do Senhor Jesus, ela precisa que nós cooperemos. Nós temos que cooperar com a lei. Cada um vendo a sua forma de fazer. Mas não podemos virar as costas, não podemos ignorar que terão pessoas que passaram por muito mais dificuldade do que nós nesse momento de crise, porque a renda de muita gente depende do seu trabalho do dia. O Brasil é um país que, infelizmente, a nossa cidade não é diferente, muita gente ainda trabalha durante o dia para comprar o que comer de noite, ou trabalha durante alguns dias para poder fazer um supermercado e levar para casa, para ele e para os seus. Então nós temos essa responsabilidade nesse momento de estarmos ativos no bem, com tranquilidade e passivos em casa, sem nos expormos demasiadamente. Cada um de nós vai ter que encontrar esse equilíbrio. Tem pessoas que preferiram, e isso é perfeitamente compreensível, depositar um pequeno recurso na conta de alguém que possa, por ele, operar essa forma de fazer com que o alimento chegue até as pessoas, já que, por alguma razão, ou pela idade, ou pela sua situação de saúde, ou mesmo pelo seu momento psicológico, prefere não sair de casa, o que é completamente, repito, compreensível. Ninguém deve se sentir culpado por isso, mas pode buscar uma maneira de colaborar com quem necessita. Tranquilidade, Jesus no leme, Jesus opera, nós cooperamos
Essa é a mensagem que eu queria passar na noite de hoje para vocês. Deu 15 minutos, acho que é o suficiente para a nossa conversa de hoje. Tentaremos fazer isso eu e outros trabalhadores da casa, todas as segundas e quinta, às 8 da noite, para que a gente mantenha esse elo de ligação entre nós, para que a gente continue vibrando na mesma e na boa onda, para que esse momento, que vai ser difícil, seja amenizado de alguma forma para nós, pessoalmente, mentalmente e também para aqueles com quem nós possamos colaborar. Beijo para todo mundo, seguimos juntos, com fé e não nos esqueçamos, Jesus no leme, Ele opera, nós cooperamos.